Sem Papas na Língua, com o professor Deonísio da Silva. Professor Deonísio da Silva, vão falar que eu puxo o seu saco, que eu tenho preferências, mas eu escolhi quinta-feira para voltar de férias e o senhor já imagina o motivo, né? Bom dia, professor. Que caô! Bom dia, Agatha querida, mate de inveja, o Vinícius e todo mundo aí que também estava com saudades de você. Ontem, passeando no Barra Shopping para tomar um café, encontrei vários ouvintes nossos e eu disse, olha, a Agatha tá voltando, viu? Isso, professor, já anunciou. Escolhi quinta-feira pra gente voltar juntinho, pra gente ficar a semana animado. E aí, professor, já vou puxar inclusive o dono lá pra essa conversa, porque ele separou várias palavras especiais. Sim, e que tem muito a ver com o nosso noticiário. Pra gente começar, Dônula, vamos falar de rodovia? De onde que vem rodovia? Rodovia, professor. Rodovia foi uma palavra inventada por um presidente da República deposto, Washington Luiz, deposto por Getúlio Vargas naquela célebre Revolução de 30. Ele juntou duas palavras, não é? Via, que é estrada, se consolidou no português como sinônimo de estrada, de caminho, com rodoviária, aquilo que vai rodar. Então, para não falar em estrada rodoviária, a semelhança de estrada ferroviária, não é? Ele criou rodovia e pegou pela simplicidade e tal. Via, que está aí nessa palavra de rodovia, veio do latim. Roda veio do latim também, ruta, mas não é a roda que roda, viu, Agatha e Vinícius? É que rodovia, o rodoviário, aquilo que tem ligação com andar, com roda, com carro, com carroça, veio de uma expressão latina rupta via. E daí deu rodovia, mas não foi o Washington Luiz fez forçado isso. Mas pegou, né? Pegou. A gente usa muito. Não tem nada a ver com rodo, então, professor? O rodo é outra coisa. Não, o rodo outra coisa. O rodo foi pegando porque aquilo que tem rota, que vai, que vem, não é? Como nas viagens, tem via de alguma forma embutido aí, não é? Que é o caminho. Agatha, eu queria lembrar, sempre é bom alargar assim, o contexto para a gente entender onde está esse berço da palavra, né? Que via tem muitos significados. Tem a via. Você não recebe uma recomendação de fazer essa injeção, tomar o remédio por via venosa, por via intramuscular? Via por via das dúvidas também é melhor tomar o remédio, né? Por via das dúvidas, né? E é curioso, né, a riqueza do português. A via veio do latim, daqui a pouco nós vamos falar de bloqueio da via, que bloqueio é uma palavra que veio do celta. Quando a gente diz estrada, foi uma redução de via strata, quer dizer, a estrada calçada, porque as primeiras estradas não tinham pedra, as primeiras, ao que tudo indica, foram os romanos que fizeram, com este leito da via calçada. Você toma um remédio por via oral, não é? Via está em muitos lugares. E caminho já é uma outra coisa. Caminho veio do celta mesmo, o bloqueio veio do holandês, desculpa, acabei de dizer que o bloqueio veio do celta. Sim, bloqueio veio do celta. O caminho é que veio do holandês. Professor, já que o senhor falou da palavra bloqueio, a gente está vendo que as nossas rodovias estão ou estavam, graças a Deus, conjugando o verbo no passado, cheias de bloqueios. Bloqueio talvez venha do block. O block vem de alguma origem anglo-saxã, professor? Vem, é provável. É um pouco mais acima ainda, né, o do lado, que é o holandês. O bloqueio é uma coisa do Flamengo, viu? Que faltou fazer um bloqueio ontem em campo para ajudar o meu Internacional. Eu torci para o Flamengo como interesseiro, como torcedor interesseiro, né? Obrigado, professor. O bloqueio, o time mais popular do Brasil, né? Eu só sou contra o Flamengo quando ele joga contra o Inter, né?
Olha, o bloqueio, no fundo, é você trancar. O latim tinha trunk, e daí veio esse... O que é trancar? Porque você põe um tronco ali. E daí, por sentido metafórico, você faz o bloqueio no vôlei, faz o bloqueio no xadrez, né? Tem o bloqueio. Você faz o bloqueio da linha telefônica, tudo aquilo que impede de circular. Como o Vinícius está lembrando muito bem, eu vou acompanhar as notícias depois, mas eu estou sabendo aqui, então, em primeira mão, pelo próprio sujeito que faz a notícia, eles são vocês, né, pelo sujeito das notícias, o bloqueio que foi feito nas rodovias foi uma coisa lastimável. Eu postei nos meus pequenos poderes, nós temos que ter a hora de calar e de falar. No meu entender, o presidente da República, que muitas vezes falou quando não precisava, calou quando ele tinha que falar, né? E, professor, em relação a esses bloqueios, depois dos bloqueios das rodovias, muito se falou que falta noção, falta vergonha na cara. E aí você separou essa frase pra gente. Todo brasileiro, não só brasileiro, acho que todo mundo, professor, é obrigado a ter pelo menos um pouquinho de vergonha na cara. Vai, professor. Olha, o Capistrano de Abreu, que aliás era um cearense, um nordestino, os nordestinos estão trabalhando, sobretudo aqui no Sudeste, né? Muita mão de obra, a mão de obra nordestina aqui é abundante. Você vai a um restaurante, o garçom é nordestino, o cozinheiro é nordestino, e foi vilipendiado pela esposa do presidente do Flamengo. Eu acho que ela já devia ter vindo a público pedir desculpas, e se explicar não adianta, né? Porque não tem explicação o que foi feito. Mas o Capistrano de Abreu era, então, um grande historiador brasileiro, linguista, pesquisador. Ele era de Maranguape, no Ceará, e, aliás, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras sem se inscrever. Naquele tempo não precisava se inscrever, e recusou-se a tomar posse. O Capistrano de Abreu, inconformado com tanta lei no Brasil, disse: a Constituição do Brasil devia ter um único artigo: todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Parágrafo único, revogam-se as disposições ao contrário. Contrariamente a isso, nós temos uma Constituição, acho que de 250 artigos e várias emendas, não é? E que dá uma torre de papel em cada ação judicial, como estamos vendo aí. E toda a torre de papel termina numa torre de Babel. Nós temos que ser mais concisos e mais enxuto do que ele foi, impossível. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Agatha, hoje ele seria instado a dizer: todo brasileiro e toda brasileira, e esmiuçar tudo isso de novo, porque não se aceita mais como os usos e costumes, né, estão exigindo, quando você, mesmo se referindo a todos, diga... Não, professor, aproveitar que você falou disso, tem um meme na internet circulando que eu acho que é muito necessário ser dito. Que é assim: o Brasil não precisa de uma intervenção militar, ele precisa de uma intervenção psiquiátrica no atual momento. Então é exatamente isso, né, professor? O que a gente precisa, um pouquinho, vergonha na cara e uns remedinhos pra gente voltar pra sanidade. Mas aproveitar que você puxou o assunto também do Flamengo, escreveu um ouvinte agora pra gente, mandou um áudio, professor, e aí vou te pedir pra também participar dessa conversa, porque a gente falava agora há pouco sobre a barbaridade que a diretora de responsabilidade social colocou nas redes sociais. E ele falou que deixou de ser sócio torcedor depois que isso aconteceu, né, Zé? Isso, tem o áudio dele, ele mandou pra gente. Bom dia, Band News. Estou vendo aí a matéria aí falando aí a respeito da atitude da esposa do presidente do Flamengo. E eu sou também completamente contra esse tipo de preconceito. Inclusive, sou sócio torcedor, estou cancelando meu sócio torcedor, tá entendendo? Por conta disso. O presidente deveria ter tomado uma atitude, mesmo sendo a esposa dele. Então, eu estou cancelando meu sócio torcedor. Meu nome é Walter. Compreende-se, Walter. Compreende-se, né, professor? Compreende-se.
Compreende-se, mas eu penso diferente. Ele devia ir lá, dar um jeito. Acho que a gente não deixa de torcer, isso é o calor da hora, né? A gente tem que exercer o nosso papel e protestar e dizer que a gente não está de acordo com isso. Olha, quanto ao que a Agatha falou, eu até sinto um bloqueio emocional quando pede intervenção militar. Quem viveu na minha geração pegou uma intervenção militar, não é? De um período tão longo, não gosta disso, tem que resolver, não dá até o mal-estar solicitar essas coisas. Eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas assim como vem sendo resolvidos, de uma maneira que não agrada a todos, nunca, de uma maneira que agrade a todos nunca vai acontecer. A democracia é o seguinte: as maiorias têm que garantir o direito das minorias. Os vencedores devem garantir o direito dos perdedores. É assim que é a democracia, não é? Então, o Flamengo, que é democrático, é uma nação, se fala desse time como nação, é realmente um fenômeno extraordinário, você chamar assim nação rubro-negra, né? Eu acho que devia democratizar essa discussão, levar lá, tomar uma atitude que corrija isso, porque errar é humano, né? Eu sou do perdão, mas tem que entender, tem que pedir desculpas, tem que reconhecer que errou, não é? Olha, professor, sabe as palavras. Em homenagem ao senhor, e já que a gente está falando de leis, eu queria citar para o senhor o artigo 12º de Estatutos do Homem, de Tiago de Mello, agradecendo a sua participação e, mais uma vez, as sábias palavras, em que ele diz o seguinte: decreta-se que nada será obrigado nem proibido, sobretudo ou inclusive passear pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Não foi ipsis verbis, tal qual o poeta escreveu, mas é minha homenagem módica à sua participação nesta quinta-feira nublada no nosso amado Rio de Janeiro, professor. Um beijo, professor. Um beijo, Agatha, um abração para o Vinícius. Quero lembrar aos ouvintes que eu conheci Tiago de Mello, convivi com ele, é um grande poeta, e eu recomendo sua leitura. E até de repente, um abraço a todos vocês. Um beijo. Tem repeteco no final de semana do professor Dionísio da Silva e a coluna também já atualizada. E agora que a Agatha voltou, professor, encontro presencial marcado, pode ser? Pode sim, vamos conversar. Eu tenho que ver minha agenda, eu bloqueio minha agenda para qualquer coisa que envolva a Agatha e o Vinícius. Mas nós encontraremos uma rodovia para lhe encontrar. Um beijo, professor.